Continuando, pessoal, com a questão 19. Os arquivos no sistema operacional Unix podem ser protegidos, atribuindo-se a cada um deles um modo composto por 9 bits, algumas vezes chamado de bits de direito de acesso. Seja um usuário que possua um arquivo ARC e defina que os direitos de acesso a esse arquivo sejam os seguintes. Aí ele coloca proprietário do arquivo, acesso irrestrito. Grupo a qual pertence o usuário, né? Acesso só de execução. Demais, sem acesso. Esses bits de acesso, eles são representados, né, por letras, né? Seria o RWX nessa ordem, o R de read, o W de write e o X de exec. Seria leitura, escrita e execução, tá? Então, seguindo a ordem, né, da palavra de acesso, a gente vai pegar primeiramente o acesso do proprietário. Então, como ele tem acesso total, ele tem acesso de leitura, de escrita e de execução. Logo após, isso aqui é proprietário, né? Vem a palavra representante à propriedade, ao acesso do grupo, né? O grupo ele só tem permissão de execução. Onde eu não tenho permissão, eu coloco um tracinho. Tracinho, não posso ler, não posso escrever, só posso executar. Essas aqui são as permissões do grupo. E, por fim, a permissão dos demais usuários do sistema operacional. E esses demais usuários vão ter, seria aí, os demais, né, seriam todos, né? Vou colocar aqui como A, todo mundo, né? O users, né? Seria tracinho, 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 porque eles não têm acesso algum, certo? E aí a nossa resposta vai ser a resposta é. E essa aqui é a palavra de acesso. É muito comum nas bancas perguntarem o inverso, né? Ele te dá a palavra e pergunta quais são os acessos referentes a cada um, né? Ao proprietário, ao grupo e aos demais, tá? Ok? Então aqui é uma questão de comandos, tá? De Linux / Unix. Vamos agora a aqui no caso permissões e aqui no caso de comandos, tá? Vamos agora à questão 20. Questão 20, ela fala o seguinte: considere a seguinte linha de comando no sistema operacional Unix, tá? Então ele bota a linha, ó, sorte, aí aparece aqui o sinal de menor, né? Aí depois maior para o lado de cá, etc, red e tal lá. Ele já vai te dizendo na questão o que esse comando está fazendo. Ele fala assim: esta linha de comando roda o programa sorte, né? Obtendo suas entradas de in. Então esse in está passando parâmetros para a sorte. O comando sorte, ele ordena essas entradas, né? Então já coloca. Roda o programa sorte, que ordena as entradas de in, colocando as saídas em tempo. Então, ele pega, esse sinalzinho quer dizer o quê? Que parâmetros estão sendo passados de in para sorte. O que o sorte faz? Ele ordena os parâmetros de in e tem que jogar para alguém. Pode ser para a saída padrão ou para um arquivo que a gente criou, um arquivo temporário. Esse segundo sinal está dizendo o seguinte: ó, o produto disso aqui está sendo injetado nesse arquivo temp. Ele já descreveu isso para você. Quando essa operação estiver terminada, ou seja, ele terminou esse comando com ponto e vírgula, né? O shell roda o programa head, que seria a próxima sequência, head menos 30, né? Fazendo com que ele está perguntando, ó, se tem esse sinal, quer dizer o seguinte: ele está pegando parâmetros do temp. Qual o temp? Esse que foi criado aqui. Temp está passando parâmetros para esse comando head. O que esse comando head faz? Ele pega as primeiras 10 linhas de um arquivo. Porém, ele está parametrizado aqui com menos 30, né? Então, em vez de pegar as primeiras 10, ele vai pegar as primeiras 30, né? Então, ele faz assim, ó, fazendo com que ele, né, imprima. Por que ele vai imprimir? Porque ele está jogando na saída padrão, né? Então, imprima as primeiras, né, 30 linhas, né? Imprima as 30 primeiras linhas, né? Imprima as 30 primeiras linhas, né, do arquivo temp,
tá? Cujo default, né? No caso, a saída default é o terminal. O que é o terminal? A própria tela. Eu pego aquilo dali e estou jogando na tela, tá? Finalmente, o arquivo temp, ou seja, terminei essa parte, o arquivo temp é removido. Eu pego o remove, que é outro comando, e aplico em temp, cuja a operação do remove é remover. Então, o que eu fiz aqui? Eu peguei o in, ordenei, joguei para um arquivo temporário, guardei. Peguei o temp que estava guardado, peguei as 30 primeiras, ordenei, peguei as 30 primeiras linhas e fiz o quê? Imprimi na tela, tá? Então, se você soubesse isso, você teria descoberto as palavras-chave que preenchiam as lacunas e a nossa resposta certa é a resposta A, tá? Então, você tem que saber, pelo menos, né? Assim, dar uma treinada, instalar uma máquina virtual, né, em casa. Aí, instala o Linux, a gente tem a facilidade da máquina virtual, que ela permite que você rode Linux e Windows simultaneamente. Você fica com o Windows como seu sistema hospedeiro e roda um Linux ali quando você precisar para treinar os comandos, treinar os principais comandos, quais são os parâmetros, estão caindo direto em prova, né? Porque o Linux hoje é uma realidade, tá? E a gente não vai perder uma questão, vamos dizer, essa questão não é boba, né? Mas é uma questão simples, assim, para quem mexe com Linux, isso aqui foi imediato, né? O cara nem gostaria de cair esse tipo de questão, porque ele poderia ter um diferencial aqui e acaba perdendo diferencial, porque a questão é fácil. E o cara que se estudasse um pouquinho, desenrolava isso aqui, tá? Ok? Então vamos estudar aí os principais comandos de Linux para a gente não perder questão fácil na prova, tá? Mais uma questão aí de preencha a lacuna, né? Essas questões, pelo menos assim, pelo menos na parte de TI, não estão sendo muito mais, não está sendo cobrado desse jeito. É uma questão agora de Windows 2000, tá? Com relação ao Windows 2000, pode-se afirmar que ele é um sistema. Aí você tem duas opções, multitarefas ou monotarefas. Só monotarefa é aquele sistema que eu rodo um programa de cada vez, ou seja, o meu processador, meu sistema operacional, só consegue dar atenção a um programa de cada vez. Se eu precisar fazer duas operações, não posso deixar, como hoje, eu deixo uma operação em background, fazendo ali alguma coisa e executando outra. Eu só posso fazer uma coisa de cada vez. Isso caracteriza uma monotarefa. O multitarefas é justamente esse que a gente tem hoje no nosso computador. Eu vou rodando aqui meu chat, já abro meu navegador, já mando desfragmentar, faço tudo, desde que eu tenha capacidade de memória e processamento, né? Isso caracteriza o sistema multitarefa, ou seja, eu consigo rodar aparentemente, né, vários programas de cada vez. Porque na realidade a gente sabe que todo computador ele é serial. Mas o que ele faz? Ele tem algoritmos, né, de escalonamento que eles transparecem que os programas estão sendo rodados ao mesmo tempo. Mas o que ele faz é rodar um pedaço de cada instrução. Ele fica revezando, né, de acordo com o algoritmo pré-determinado, para que a gente pense que os dois programas estejam sendo executados ao mesmo tempo. Mas para todos os efeitos ele é um programa multitarefa. Quem tem contato com informática hoje nasceu no mundo multitarefas, né? Então você não consegue mais nem conceber o que é que eu só vou imprimir depois que esse outro programa rodar. Não, manda imprimir e depois eu vou executando aqui, né? Vou continuando a monografia com o capítulo 2 e imprimir o capítulo 1. E vai acontecer tudo ao mesmo tempo, sem nenhum problema. Mas se você quiser ver um mundo monotarefa, é só você ir para onde? Para os smartphones. Como eles não têm, né, um processador, ainda estão em desenvolvimento, etc, etc. São plataformas, vamos dizer assim, novas, né? São plataformas cruas ainda. Então, a maioria deles, eles são monotarefas. Na realidade, eu nem conheço nenhum assim que seja multitarefas para valer. Você está executando uma coisa, só é aquilo. Você não consegue rodar nada em background, né? Se você quiser lembrar como era antigamente, é só você pegar um smartphone hoje. É claro que com a evolução, eles vão se tornar o quê? Multitarefas, que é uma exigência nossa hoje, né? Eu estou colocando coisas em background ali para poder rodar e eu estar executando outras, sem afetar aquela programação. Então, para resolver, pode-se afirmar que ele é um sistema multitarefas, né? Ou seja, é permitido o uso simultâneo de mais de um programa na memória, essa definição de multitarefa. Assim, é possível iniciar um programa sem o encerramento do outro programa que já estava rodando, tá? E aí a nossa resposta aí vai ser a resposta C de casa, tá? Então vamos agora a questão 22, né, da mesma prova, perguntando sobre o que é MIME, né?
O MIME, ele é transparente para a gente, tá? O MIME é a extensão introduzida no sistema de e-mail da internet que possibilita. Antigamente, pessoal, e-mail era só texto, só mensagens, não tinha mensagem para um para o outro. Só que o ser humano, né, como sempre, teve a necessidade de mandar coisas mais pesadas, ou seja, arquivos que não sejam só texto, né, formatações, fotos, MP3, outras coisas que a gente chama de arquivos binários, né, que fossem utilizassem o e-mail como meio de transporte. Nasceu aí o protocolo MIME, né? O que ele faz? Ele pega esses arquivos ditos binários, né, e não são textos, transforma, né, em texto para que ele seja emitido pela plataforma de e-mail. Ele é só uma forma de apresentação, né, vamos dizer assim. Ele não tem nada a ver com segurança, apesar de a gente ter hoje o SMIME, mas ele foi concebido, não era para segurança, mas sim para embarcar outros arquivos que não fossem texto na plataforma de e-mail que nasceu como texto, né? E aí permitiu que a gente hoje troque foto, troque música, troque vídeo, né? Então vamos lá, as alternativas. Encriptar os e-mails para protegê-los com leituras indevidas durante o tráfego de rede. Não é de segurança, MIME. Introduzir senha de segurança nos documentos e arquivos enviados nos e-mails. Também não. Né? Não tem nada a ver com segurança. Codificar informações em formato binário para formato texto e assim permitir sua transmissão. É o que eu estava falando. Pega arquivos, que são arquivos binários, e transforma em texto. Para quê? Para que ele seja embarcado aonde? Na sua plataforma de e-mail. E aí o seu destinatário também tem que ter o MIME lá. Para quê? Para pegar aquela codificação, né, e transformar aí em fotos e qualquer outra coisa, tá? Ok? Então, MIME ele é codificação no sentido de transformação, não no sentido de codificação de ser código, né, ser segurança, né? Isso aí é só uma transformação para a gente embarcar nossos arquivos nessa plataforma de e-mail que nasceu como texto. A 23, pessoal, muito simples, né? A única coisa aí que o pessoal podia errar é o velho, vamos lá, o protocolo de rede básico para tratamento de eventos do World Wide Web HTML. O HTML é página, né? Não confundir com a parte de HTTP. Aí HTTP-SI é o protocolo que ele está pedindo. Protocolo. Essa era a resposta, né? A resposta B. Protocolo que trata eventos, né? Seria a comunicação. HTML é página. HTML também página, linguagem de página, que era falso. A web é um termo, né? A rede, né? A teia. E o www seria a mesma coisa de web, vamos dizer assim. Na realidade, ele é um sistema, né, de informações, né? O www é um sistema de informações distribuído, né? Seriam todas essas páginas que se interconectam através de hiperlinks, né? Eu clico numa, vou para outra. Todo esse sistema que quando a gente está olhando no nosso computador parece que está tudo lá com a gente não tem noção de onde que ele está, onde que cada página está posicionada. Para a gente aparecer na nossa tela, para a gente está tudo normal. Isso aí caracteriza aí um sistema de informações distribuídos, né? Vamos só ver rapidinho. 24, tá? Vou colocar aqui. A 24 ela pega, para que serve o CGI? Bom, eu não sou muito da área de sistemas, né? Mas é o seguinte, ó, a gente ia ler aí, eu sou da parte de infraestrutura, mas fazer a interface de servidor www com programa referenciado, gerenciar a interface de comunicação www com a rede, fornecer o suporte www para geração de componentes gráficos, e assim por diante. Ora, eu sei, né, que isso daqui é página, né? Geralmente, páginas dinâmicas e scripts. Então aí, ó, fazer a interface servidor www com programas referenciados, né? Então, o CGI, né, ele é justamente isso, essa interface do servidor com os clientes, né, de leitura para
fazer essa página, né? Tornar essa página dinâmica, ok? Então a nossa resposta aqui seria a resposta A, ok? Então até a próxima aula.